tem uma apresentação dos nossos amados, amém? A Sociedade de Mulheres preparou algo especial para hoje, amém? Eu queria convidar as amadas a estarem aqui presentes. Paz do Senhor a todos. Nós da Sociedade de Mulheres, nós preparamos mais uma apresentação para vocês. É uma série de apresentações, testemunhos das irmãs. Nós vamos contar um pouquinho do testemunho de como era a vida das irmãs da sociedade antes e depois de conhecer a igreja. Hoje nós vamos conhecer o testemunho dessas jovens. Não é o antes e depois da igreja, porque elas já ou nasceram na igreja ou vieram bem novinhas para a igreja. Então nós vamos conhecer um pouquinho da história delas hoje, tá bom? Meninas, eu estava pensando, né? Não é jovem e tá na igreja, né? Por mais que a gente saiba que as coisas certas, muitas vezes vem dúvidas no nosso coração, né? Concordo com você. Inclusive, eu tenho uma amizade que ela me deixou muito na dúvida, sabe? Ela faz coisas erradas. Ela já até me chamou para fazer essas coisas. Só que eu não gosto dessas coisas, sabe? E eu tenho muito medo de ir pelo mesmo caminho e acabar me arrependendo. Nossa, Nath, é verdade. Você falando, eu me lembrei. Eu já tive um problema também em relação às amizades. Eu tinha uma amiga também que ela fazia parte da minha vida quando eu era mais nova e não era bênção eu andar com ela. A pastora já tinha até me alertado que não seria bênção, pois ela não traria nada de bom, né, para minha vida, porque ela fazia as coisas também que não agradavam a Deus. Nossa, falando nisso de amizade, né? Está sendo muito difícil para mim agora, que eu estava numa escola nova. E as pessoas não me receberam muito bem pelas coisas que eu sigo e sirvo, que é Jesus. Também não sou a favor de coisas que eles gostam. E acabaram me rejeitando muito. E eu me senti sozinha, senti ansiosa e eu fiquei muito mal por isso por muito tempo. Nossa, falando sobre isso, de se sentir mal, sabe, assim, mesmo estando na igreja, né, todos os cultos, ouvindo sempre a palavra, eu acho que quando eu vou querer falar sobre a Bíblia ou sobre as coisas que eu sei, eu fico muito frustrada porque eu não consigo expressar o que eu sei. E uma vez eu estava conversando com meu amigo sobre a cronologia da Bíblia. Foi uma conversa muito interessante, mas eu não conseguia apresentar o meu ponto, porque eu simplesmente não conseguia falar, sabe? Assim, eu sabia, mas eu não conseguia falar para ele o que eu sabia. Lara, eu entendo, assim, o que vocês estão falando, sabe, meninas? Eu também já passei por várias coisas também. Inclusive, o inimigo, assim, ele conhece, sabe, o nosso ponto fraco. E muitas vezes, pelo fato da gente tá vivendo várias coisas no dia a dia, a nossa cabeça fica cheia de pensamentos. E eu lembro que quando eu era criança, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu olhei pra mim um dia, num passeio, e eu olhei assim pro meu corpo e eu não gostei de nada em mim. A partir daquele dia, eu comecei a criar tipo um cenário assim de que eu não era boa, que eu tinha que fazer outras coisas para poder eu me encaixar. Eu acabei achando que ninguém gostava de mim, inclusive até cheguei a pensar que a pastora não gostava de mim também. E eu fui criando esse cenário à medida que o tempo passava e as frustrações da vida vinham. Eu sempre achava que eu estava errada, que nada ia dar certo. E eu fui desenvolvendo uma ansiedade e muitas vezes até sintomas de depressão por conta desses pensamentos. E realmente é muito difícil, mas a gente segue, graças a Deus, né? Você falando assim, realmente, né? São muitos conflitos na nossa cabeça, né? Quando eu era mais nova, teve uma situação assim na qual uma amiga minha, né? Ela me questionou por que de eu não ter curtido, no caso, baladas, que naquela época todos da minha idade iam, né? Como a Broadway, em lugares que os jovens frequentavam, mas não agregava em nada, né? Aí eu fiquei até pensando, né? Porque nesses momentos onde eles estavam, nesses lugares, eu estava na casa de Deus. Mas assim, eu sei que para mim não fez falta nenhuma.
E recentemente, né, hoje mais velha, sendo mãe, também teve uma situação na qual eu questionei a Deus, né, o porquê estar passando por aquela situação, onde eu tive uma gravidez, eu tive pré-eclâmpsia na gravidez e a bebê acabou nascendo prematura, né? E por um momento, eu cheguei a falar com Deus o porquê está passando por aquele momento, né? Pensando assim, realmente, né? O mundo lá fora é muito atrativo para os jovens. E eu posso dizer isso com experiência, que eu, mesmo crescendo na igreja, eu passei um tempo lá fora. Mas mesmo assim, eu sabia que estava fazendo errado, eu sabia que estava errado. Eu me senti incomodada, muito incomodada, pois nada que tem lá fora é bom, nada que tem lá fora é bênção. E acaba fazendo com que aconteça isso, surge dúvidas, né? Acaba que a gente tem aquela curiosidade, eu sempre tive essa curiosidade de saber como era lá fora. E eu vi que não era bênção, vi que não era bom. E hoje eu permaneço na casa do Senhor, voltei, porque acredito que é o melhor lugar, tenho certeza que é o melhor lugar para todas nós. Então, por que a gente ficar se questionando, ou por que a gente se sentir sozinho? Por que a gente ter essas batalhas, né, internas dentro da gente? Por que a gente ficar frustrado, então se questionando a Deus, se a gente tem um lugar maravilhoso, que hoje é a Desafio em Cristo, que a gente pode escutar a verdade. E eu queria convidar vocês, né, para a gente estar adorando a Deus no lugar que a gente sabe que é bênção. Eu queria contar um pouquinho do meu testemunho para vocês, da minha história. Nós, ali como conversamos nas cadeiras, a gente contou um pouquinho das dúvidas que a gente tem enquanto jovem na igreja, né? Muitas de nós aqui nascemos na igreja ou éramos levadas de pequena. No meu caso, eu conheci ali na infância, na pré-adolescência. E quando eu cheguei aqui na Desafio em Cristo, eu tinha 15, 16 anos. Hoje eu tenho 29 anos. Muitos de vocês têm testemunhos, histórias que aconteceram antes, né, de entrar na igreja. Nós, não muitas. Tudo que a gente vive acaba sendo já dentro da igreja. E eu passei por várias situações aqui dentro. Eu poderia falar de muitas coisas que Deus fez na minha vida, como a minha voz, que foi curada através da vida da pastora, a minha família, que é a minha mãe, o Marcelo, muitas coisas maravilhosas que aconteceram. Mas hoje eu queria falar algo bem específico mesmo, porque por mais que a gente seja jovem, nós temos também dúvidas, dificuldades, mas a gente entende que a cada dia de culto é o que a gente precisa, estar sentado nessa cadeira, ouvindo uma palavra abençoada. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu estava no passeio um dia e com várias crianças, sem maldade alguma, mas eu olhei de repente para mim e eu não gostei de mim. Não gostei do meu corpo, não gostei da forma como eu era. E a partir daquele dia eu comecei a desenvolver algo na minha cabeça de que tudo que eu fazia era errado. Que sempre alguma coisa negativa envolvia as minhas escolhas. Então, eu sempre achava que as pessoas não gostavam de mim ou que eu estava incomodando. E isso foi passando com o tempo, passando. E eu, tendo as frustrações normais da vida, né? Trabalho, faculdade, coisas assim. Isso foi piorando. E aí eu fui desenvolvendo uma ansiedade muito grande. Então, por mais que eu sempre ajudava as pessoas, assim, o meu jeito de ajudar, de poder incentivar, só que para mim, eu não acreditava em mim. E eu acho que o meu maior testemunho que eu posso dizer em relação a isso é que tudo isso que eu passei, muitas vezes já chorei, minha mãe bem sabe, a pastora também, porque quantas vezes ela me chamou para falar: filha, não deixe que o inimigo tenha acesso à sua mente, não deixe que ele fale mentiras e você acredite nas coisas que ele fala. Como eu falei ali na cadeira, eu já cheguei a pensar que a pastora não gostava de mim, que eu estava incomodando. E ela, por diversas vezes, com tanto amor, me acolheu, falou: isso não tem sentido algum. E realmente não tinha sentido. Então, continua, e é uma batalha. Só que o maior testemunho que eu poderia contar para vocês aqui hoje é que cada dia de culto é como se a palavra viesse diretamente no meu coração.
Que bom que eu passei tudo isso dentro da igreja. Eu fico imaginando, talvez a pastora até pregou sobre isso esses dias. Talvez o inimigo tenha feito uma história para nós, imaginado que a gente seria de um jeito. E talvez ele pensasse que eu fosse uma pessoa frustrada, que ao longo prazo talvez até tentasse algo com a própria vida. Mas que bom que não foi assim, que ele um dia me permitiu chegar nesse lugar e ouvir essa palavra que transforma, que mostra que não tem nada que se compare à presença de Deus, nenhuma amizade, nenhum lugar, nenhuma riqueza. Eu agradeço a Deus. Então, esse é o meu testemunho. Eu passei por vários pensamentos e muitas vezes já quis desistir de mim, mas Deus, a pastora, não desistiram. Então, eu agradeço por fazer parte desse lugar. Esse é o meu testemunho. Hoje, a pastora já me exortou sobre aquela amizade que não fazia bem para mim. E hoje eu não me arrependo de não ter ido pelo mesmo caminho. Porque ela não me fazia bem, ela não era uma pessoa que eu podia ter ao meu lado. E hoje eu só tenho a agradecer por ter permanecido neste lugar. Bom, como diz na minha plaquinha, eu me sentia muito sozinha por ser rejeitada na escola. Pelas pessoas também perdi muitas amizades. Mas valeu a pena porque também elas eram más influências. Tudo que eles seguiam era totalmente contrário ao que foi me ensinado desde pequena, dentro da igreja, de casa. E o melhor que eu pude fazer foi falar com Deus, prestar atenção na palavra, refletir, ler a Bíblia, falar com a minha família, pedir ajuda e compreender tudo aquilo que estava acontecendo é só motivo de gratidão por não ter ido por um caminho ruim, por não ter me afundado em coisas que não iriam me levar talvez a não ter mais a minha vida, mas graças a Deus, graças à palavra da pastora diária, eu estou aqui e agradeço muito por isso. Bom, falando um pouquinho do meu testemunho, né? E da minha família também, nós já estamos aqui há 18 anos. Quando eu cheguei aqui eu tinha 9 meses e eu fui curada de um problema na minha pálpebra, que ela era meio fechada. E através da pastora e através de Deus eu fui curada. E aí, desde então, eu tenho crescido na igreja. Mas isso não impede de que o inimigo possa atacar a nós, né? Mas a minha solução sempre foi orar, foi falar com os meus pais, foi ouvir a palavra e seguir o que está escrito na Bíblia. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu vejo tantos jovens, né, resolvendo suas frustrações de jeitos tão horríveis. Então, eu agradeço a Deus por estar neste lugar e por permanecer também. Bom, agradeço a Deus por estar neste lugar, porque amigos que vão nos influenciar a caminhos errados, acho que todo mundo um dia já teve. E aquele debate que eu tive com uma amiga minha, eu sei que não iria me levar a nada, né? Que acho que o melhor lugar, sim, é estar na casa de Deus, aprendendo a cada dia, a cada culto e fazendo com que Ele preencha tudo em nós. E na minha gravidez, eu pedi perdão a Deus. Pois eu sei que por um instante eu fui muito egoísta por ter pensado, por ter tido aquele pensamento, porque ali naquela sala de UTI tinha várias pessoas piores, mães com seus bebês piores do que eu, ou na mesma situação. E quando eu me vi ali, eu achei que era só eu. Mas quando eu descansei e falei, Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Não sei se eu não sei se eu estou pronta pro que vai vir, mas eu entrego, Senhor. E dali em diante eu recebi uma paz que excede todo entendimento. Dali em diante foram momentos difíceis, sim,
Mas eu tinha paz no coração, coisa que mães que estavam ali eram totalmente perdidas, não tinha paz. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Bom, como eu cresci na igreja, eu tinha uma curiosidade muito grande de saber como era lá fora, mesmo eu sempre escutando que não era bom. E hoje eu vejo que eu posso dizer que não tem nada que acrescenta na nossa vida lá fora. Que o que faz a gente crescer, o que faz a gente se alimentar na palavra de Deus é estando na igreja. Mesmo eu estando lá fora, eu tive muitas consequências de quando eu estive lá fora, por um período. E sempre eu era incomodada. Toda vez que eu estava lá fora, era um incômodo muito grande, que eu olhava e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Está errado, eu não posso estar aqui. Eu tenho uma família, eu tenho a igreja, eu tenho Deus. E isso, eu sabia que faltava alguma coisa, eu sabia o que era. E mesmo assim, eu era teimosa e queria continuar lá fora. E eu cheguei a tomar uma decisão, lembrando também de quando eu tinha 14 anos. E num culto de domingo, a pastora olhou para mim e falou que Deus não queria ver minha família chorando. E ali eu já sabia que era um livramento. E hoje eu não estaria aqui se eu não tivesse obedecido, se eu não tivesse lembrado desse dia, se eu não tivesse escutado a pastora. Hoje eu falo que a melhor decisão, a melhor opinião que a gente pode ter é da nossa pastora. É escutar e obedecer. Hoje é a obediência e eu me mantive firme aqui. Graças a Deus eu agradeço a vida da pastora, agradeço a esse lugar, porque se não fosse por ela e se não fosse Deus, eu talvez não estaria aqui hoje. Talvez a minha família estaria chorando. E eu louvo e agradeço a Deus porque hoje eu tenho os meus filhos dentro da igreja. E não estou vendo minha família chorar por estar lá fora, perdida no mundo, na bagunça, como muitos jovens estão lá fora hoje, infelizmente, porque o mundo é muito atrativo para os jovens de hoje. E graças a Deus eu louvo e agradeço a vida da pastora sempre, porque ela sempre teve esse cuidado, esse cuidado, esse carinho como mãe, como pastora. Sempre me alertando, sempre puxando a minha orelha. E eu agradeço muito. E esse é o meu testemunho. É o meu testemunho para os jovens, né? Também, que às vezes, como elas também falaram aqui do testemunho delas, esses sentimentos, essas coisas que a gente pensa, as amizades, que tem muitas amizades que chamam a gente e acaba levando para um caminho que não é bom. Então, é isso hoje o meu testemunho. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no
Simbolicamente nós colocamos a porta da igreja aqui, que é para realmente demonstrar que todos nós temos uma vida antes, durante, no caso delas que puderam permanecer, glória a Deus, elas permaneceram na igreja. Elas tiveram, como todos nós temos batalhas, temos arrependimentos, nos sentimos sozinhos, temos curiosidade, porque realmente elas são muito mais jovens do que eu, mas pelo que eu vejo, tenho a Ana Clara, que é minha sobrinha, e tenho um sobrinho agora novinho, e a gente fica pensando o que vai ser deles, né? Nesse mundo de hoje. E não tem outro lugar mesmo, senão a casa do Senhor. Mas não é qualquer casa, como a gente aprende aqui com a pastora. É nessa casa que a palavra é pregada verdadeiramente. Que o testemunho delas possa tocar o coração de cada um de vocês. E nos próximos cultos a gente vai contar o testemunho das outras irmãs que são tão importantes quanto. Mas que a mensagem é passar pela porta e entrar no desafio. E estar aqui, permanecer aqui. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Cada um tem uma história verdadeira, não foi ficção. Cadê a bênção da Bia aí, vovó? Se soltar, ela vem. Você ouviu um testemunho de um bebê que nasceu de 6 meses sem chance alguma de vida. Eu não falei que ela vinha? Adivinha se ela não sabe a mamãe dela. Aí. Ela está com quanto hoje? 2 anos. Foi um milagre que Deus deu a ela aqui nessa igreja. Nem? Não havia chance alguma. Ela nasceu com quantas gramas? 780 gramas. Quanto ela tinha de tamanho? 28 centímetros, menos que uma régua. Isso esticadinha. E aqui está esse milagre lindo do Senhor. Sabe, vir à igreja não é careta, não é chato. É assim para quem é quadrado. Porque quem tem a mente aberta, quem conhece, sabe que o melhor lugar está na casa do Senhor. Onde a gente é guardado, cuidado por Ele, né? Eu fiquei até... A Loma falou, aí ela falou assim, a pastora puxou a orelha da gente, a netinha da Andréia. Sua netinha? Olhou para mim, acho que ela pensou, eu não quero vir para cá, que ela vai puxar minha orelha. Feliz em vê-los, viu? Amém? Então, puxar de orelha é uma alegoria, não puxa a orelha de ninguém, eu só chamo, cuidado, não é legal. Amém? E cada um aqui tem uma história linda, como a Kelly falou, que vocês vão acabar vendo aqui, ouvindo elas contarem. Ninguém chega aqui bonitinho como está, não. Deus sabe que aqui é o melhor lugar para consertar, para restaurar, para alicerçar, para levantar e cumprir promessas. Amém? Todos têm uma linda história. E que bom que eu participei de cada uma delas. Que Deus abençoe, queridas. Uma alegria enorme. Viu? Ficou lindo. Amém?